Prezados alunos e alunas, chegamos à nossa unidade 6 e vamos falar sobre a mundialização e as perspectivas da administração pública brasileira na era digital. O Estado em um mundo interdependente, quer dizer, a gente vê que a administração pública brasileira, ela está conectada com o restante do mundo. Então, aqui a gente vai discutir a inserção do Estado brasileiro em um contexto globalizado e digitalmente interconectado. Então, ao longo desse curso, a gente vem analisando a formação histórica do Estado, as suas reformas administrativas, a descentralização, a participação social ativa e a inovação, a inserção da inovação administrativa. Agora a gente precisa ampliar essa escala de análise. O Estado brasileiro, ele não atua isoladamente, até mesmo porque a gente tem uma relação muito forte com outros países, sejam comerciais, sejam diplomáticas e assim por diante. Então, o Estado brasileiro, ele opera em um ambiente internacional, marcado por interdependência econômica, tecnológica e institucional. A nossa questão central aqui dessa unidade é como a administração pública brasileira se adapta a esse cenário global. Então, a gente tem uma mundialização e uma transformação do papel do Estado. A mundialização, ela altera profundamente a lógica da atuação estatal. As políticas públicas, elas passam, dessa forma, a dialogar com acordos internacionais, com padrões regulatórios globais e com agendas multilaterais e também com organismos internacionais. Isso não significa perda de soberania, muito pelo contrário, significa que decisões nacionais são tomadas em ambiente de interdependência. Vamos citar um exemplo. Políticas ambientais brasileiras dialogam com compromissos internacionais. Regulação financeira é influenciada por padrões globais. A gente tem aqui como exemplo os CPCs que são utilizados, pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são decididos por organismos internacionais. A governança digital, ela envolve cooperação internacional em segurança cibernética e proteção de dados. O Estado brasileiro precisa se adaptar e adaptar sua capacidade institucional para operar nesse ambiente complexo. A gente vai ter uma governança multinível. Nesse contexto, emerge o conceito, exatamente dessa governança que está em vários níveis, em vários pontos de atuação. Então, as decisões, elas não são tomadas apenas no plano nacional. Elas devem levar em consideração todos os organismos internacionais que atuam, e que se articulam no Estado brasileiro. Deve ser levado em consideração também os municípios, os estados, a União, os organismos da sociedade civil organizada, o setor privado e também o que a gente tem em relação a políticas públicas de saúde, como é que a gente vai estabelecer diretrizes, como é que vai ser a coordenação nacional, como é que vai ser a execução local, levando em consideração, muitas vezes, decisões que são tomadas em nível internacional. Isso aumenta a complexidade administrativa. A administração pública passa a atuar em redes e não apenas em estruturas hierárquicas e definidas. A partir da era digital, a gente vai ter uma redefinição institucional. A era digital, ela intensificou o processo de redefinição institucional.
as plataformas digitais que conectam cidadãos, governos e mercados, elas atuam de forma instantânea, elas conversam em tempo real. A administração pública, ela precisa lidar com esses dados, que são dados com um número muito grande, dados massivos, transparência ampliada, pressão por respostas rápidas, expectativa de serviços digitais integrados. O exemplo, a gente pode citar a plataforma gov.br, que ela centraliza serviços e tenta simplificar o acesso do cidadão. Mas a integração digital também exige interoperabilidade entre sistemas, coordenação institucional e proteção de dados, ou seja, a transformação digital é inseparável da governança. Só que existe uma capacidade estatal limitada e existem as desigualdades estruturais. Um dos grandes desafios do Brasil é que a inserção na era digital, ela ocorre em um contexto de desigualdade estrutural. Nem todos os municípios brasileiros possuem infraestrutura tecnológica equivalente, e a gente sabe disso. Nem todos os cidadãos possuem acesso digital pleno. Isso significa o quê? Que a modernização digital, ela pode, paradoxalmente, ampliar desigualdades se não for acompanhadas de políticas de inclusão, porque ela vai terminar excluindo os cidadãos brasileiros. Portanto, a transformação digital, ela precisa ser pensada como política pública estruturante, não apenas como inovação tecnológica per si. A gente vai ter uma continuidade histórica e temos também que continuar adaptando as instituições. Retomando o que a gente viu ao longo dessa disciplina, o Estado brasileiro, ele evolui por sobreposição de modelos. E essa lógica se mantém. O formalismo pode se digitalizar. Fragmentação pode migrar para plataformas digitais distintas. Práticas tradicionais podem conviver com a inovação tecnológica. Portanto, a era digital, ela não elimina as heranças históricas brasileiras. Ela redefine a forma como essas heranças se manifestam na gestão pública. E quais são as perspectivas futuras, certo? Para essa gestão pública. Então, quais são as perspectivas para a administração pública brasileira diante desse cenário? Então, existem desafios muito grandes, desafios centrais que norteiam a administração pública brasileira. E dentre eles, a gente pode citar fortalecer a coordenação multinível, integrar políticas digitais, ampliar a inclusão tecnológica, consolidar a cultura de governança baseada em dados, manter a legalidade, a impessoalidade em um ambiente de alta velocidade decisória. A administração pública precisa equilibrar inovação com responsabilidade institucional e precisa fazer isso muito bem feito. Ao concluir esta disciplina, eu gostaria que vocês refletissem sobre a seguinte síntese. O Estado brasileiro é resultado de camadas históricas, ele se moderniza, mas não se reinventa totalmente. Não parte do zero, não zera. O Estado brasileiro, ele inova, mas ele carrega com ele as heranças estruturais. O Estado brasileiro, ele se insere na era digital, mas ele enfrenta desigualdades internas, como as encontradas em muitos municípios pobres do Brasil. Compreender essa complexidade, ela é fundamental para qualquer profissional da administração pública. A gente encerra aqui o nosso percurso, mas a reflexão sobre o Estado brasileiro, ela permanece. Muito obrigada pela dedicação de vocês ao longo de toda essa disciplina. Eu espero que a gente se encontre novamente. Até breve.